Olá, olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, eu sou Fábio Pirajá, trazendo aqui os vídeos sobre pesquisa e leitura que a gente faz sobre história do Espírito Santo. Eu tenho me dedicado nesses últimos dias, semanas, né, na leitura sobre navegação pelos rios do Espírito Santo. Os últimos vídeos foram sobre o Rio Doce, né, e a gente já fez a navegação de 1811, a navegação de 1905 e hoje a gente traz a navegação de 1932, um relato feito bem detalhado, feito por João Marcelino Pinto, um artigo detalhado dessa navegação pelo Rio Doce, até chegar ao Rio Doce e depois entrando no Rio Doce, né? Ele descreve então a geografia do rio, as nascentes, o curso do rio, seus afluentes. Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? Porque o Rio Doce é o principal rio do Espírito Santo. É o maior rio do Espírito Santo, um dos maiores do Brasil. Fala também das quedas d'água, das características geográficas e físicas, o calado, também sobre suas barreiras, suas dificuldades de navegação, as tribos indígenas da região que viveram ali durante milhares de anos, as comunidades ribeirinhas, né? A extração de madeiras e de outros produtos do Rio Doce, especialmente a madeira, né? Madeiras de lei, aliás, ditas as madeiras maravilhosas do Rio Doce, inclusive dizem que tinha o melhor jacarandá do Brasil, né? Não sei se isso ainda é um consenso, mas até os anos 30 era. E esses anos 1910, 1920, 1920 e 40 foram anos de muita, mas muita extração de madeiras dessa região, gente. O artigo também aborda a navegação histórica, a exploração econômica da bacia do Rio Doce, todos os afluentes e também as lagoas, inúmeras lagoas, como a Juparanã-Mirim, Juparanã-Açu e tudo. Muitas ilhas fluviais também, com muito peixe, todas essas ilhas muito piscosas, como diz o texto. Também questões relacionadas à questão hidrográfica do rio, né? E esse potencial do desenvolvimento das comunidades ao longo do rio, nas margens direita e esquerda do rio, né? O texto também ele tem algumas fotos, né, muito legais, essas fotos aqui, ó, a gente vê o Rio Doce em Colatina, é uma foto dos anos 1930. Aí é o vapor famosíssimo, o vapor Juparanã, que durante muitas décadas ficou fazendo essa navegação do Rio Doce. Claro que existiam outros vapores, né, gente, como o vapor União e outros vapores que atuaram nessa época, né. O texto é de João Marcelino Pinto e foi publicado, gente, em 1932, na revista da Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro. E você consegue acessar todo esse material na Biblioteca Nacional. É fácil, é só entrar lá, Biblioteca Nacional, escolher a revista, ou o jornal, o periódico, né? E você encontra lá a Revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. E está tudo muito bem detalhado lá. Você pode ficar lendo horas e horas a fio, né, porque é muito material, de todos os estados do Brasil, Washington, Paris, Colômbia, Argentina, outros países, né, Alemanha, Portugal, né, tem muito material. O Rio Doce, então, nasce na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, né, percorre todo esse trajeto até a Regência Augusta, onde ele deságua no Oceano Atlântico, né. Sua descoberta, gente, é atribuída a Sebastião Tourinho, lá em 1550. Descoberta não, né? Descoberta porra nenhuma. Descobriu nada. Ninguém descobriu nada. O negócio já está descoberto há milhões e milhões de anos, né? Os seres humanos estão andando aí há milhares e milhares e milhares de anos. Nessa região já havia... Quando Cabral chegou no Brasil, a estimativa era 1 milhão e 500 a 2 milhões de índios, né? De silvícolas e pessoas que viviam nas selvas, em tribos, em comunidades pequenas, etc., nas tabas e ocas, etc. Então, descobriu nada. Mas é o Sebastião Tourinho que talvez tenha feito o primeiro mapeamento, em 1553, né? O nome Rio Doce se deve a uma água relativamente doce encontrada, não toda água de rio, né?
é relativamente doce, né, na sua foz, em contraste com a água salgada, a cor da água também e tal, aí chamou de rio doce. Então, o rio, gente, ele, na época, naquelas medições lá do final do século XIX, início do século XX, tem uma extensão variando entre 600 e 977 quilômetros. Isso que eu não entendo, essa variação de 300 quilômetros, né? É porque os caras ainda não tinham feito uma medição certa, né? O rio é navegável na maior parte, né, mas apresenta obstáculos como cachoeiras, corredeiras, bancos de areia. Então era uma navegação muito difícil. Só em determinados pontos é que você podia entrar com um vapor, mas na maioria das vezes era uma sumaca. Na maioria não. Em algumas vezes uma sumaca e na maioria das vezes uma canoa, uma piroga, canoas grandes, canoas de 20 pessoas, mais canoas, né? Deixa eu ver, ele fala aqui da escadinha, que é um trecho particularmente difícil, com quedas sucessivas que dificultam a navegação. Aí ele fala de alguns rios que são afluentes, né? Que é o Rio Santo Antônio, o Rio Piracicaba e o Manhuaçu. O Vale do Rio Doce é caracterizado por terrenos elevados, como a cordilheira, né? Com destaque para a Cordilheira dos Aimorés, que é dessa cordilheira que vem todos esses rios a oeste para dentro do Espírito Santo, de Minas para o Espírito Santo, né? A região, ele relata que a região tinha um potencial agrícola gigantesco, de extração de madeiras, de animais silvestres que podiam ser caçados, mamíferos especialmente, a caça era abundante, a pesca também muito abundante, inclusive com espadartes que vinham do mar e subiam o rio, inclusive com esses peixes que subiam o rio, peixes de água salgada, que se adaptaram, né, e normal. A região possui grande potencial agrícola e tal, não sei o quê. Desde o século XVI, o Rio Doce vem sendo utilizado para transporte de pessoas e mercadorias, né? Isso aí todo mundo já está cansado de saber. Tem um potencial de comércio muito grande, né? E ajudou demais o Espírito Santo nesse período, especialmente no período ali de meados do século XVIII, quando o rio foi realmente explorado de forma efetiva, né? De forma contundente, assim. Aí houve uma enorme migração a oeste para dentro do rio, com o estabelecimento de vários quartéis e também comarcas ao longo dos rios, onde se poderiam colocar esses colonos que vieram de várias partes do Brasil e do mundo para colonizar. A ideia era tirar os índios de lá, tá, gente? As tribos indígenas da região do Rio Doce eram tribos muito violentas, muito agressivas, sempre envoltas em guerras internas e externas. Então a ideia era aplacar essa fúria dos índios, né, da região e colonizar, né, para poder extrair, né. Aí tinha esses enormes obstáculos à navegação, né. Aí o texto, gente, que é de João Marcelino Pinto, fala o seguinte: a Sebastião Coutinho deve-se o primeiro reconhecimento do Rio Doce, realizado em 1555. Está na página 32 desse relato, que é uma monografia, né, falando sobre essa navegação no Rio Doce, a costa do Espírito Santo, seus rios e canais. Esse é o nome da monografia publicada na revista da Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro em 1932. Ele fala, na Barra do Rio Doce, lá onde ele desemboca, né, no estuário do rio, em território do Brasil, entre as extensas matas marginais, este corre majestoso, o rio, e que o vão configurar no penúltimo rio navegável da Mata de Minas e que se entre as penhas escarpadas de Minas. Mas o texto, aqueles textos, né, antigos. E aqui nesse texto que a gente está vendo aqui, vou mostrar para vocês, que é o texto de abertura da monografia, ele fala sobre o Sebastião Tourinho, que teria sido o primeiro cartógrafo, digamos assim, né, dessa região. Deixa eu pegar o texto aqui para dar uma lida rápida. Olha lá. A Sebastião Tourinho deve-se o primeiro reconhecimento do rio em 1555. Posteriormente, em 1572, aquele audacioso aventureiro, então residente em Porto Seguro, ambicioso de riquezas, valendo-se do grande auxílio dos índios,
internou-se pelo interior baiano, onde alcançou o rio Suaçuí Grande, ou Santo Antônio, e por ele descendo o Rio Doce até as cachoeiras das Escadinhas, encontrando ali valiosas esmeraldas. Você vê que o cara veio atrás de mineração, né? Talvez ouro, prata, mas encontrei esmeraldas, né? Entre outras pedras coloridas, que eram pedras preciosas ou semi-preciosas, e também a riqueza, com ousadia, ele buscava. Aí ele fala internando-se, né, adentrando, né, pelas matas do Rio Doce, que eram matas fechadas na época, né, densas florestas, chegou então às margens do rio Jequitinhonha, na divisa da Bahia com Minas, né, famoso Jequitivale do rio Jequitinhonha, onde fez construir várias canoas com a sua gente, desceu o rio Jequitinhonha, desviando-se dos recifes que encontrava em seu leito, até chegar ao oceano, onde se encontra a cidade de Belmonte. É Bahia, tá, gente? Você vê que o cara veio da Bahia, ali em meados do século XVI, né? Anos depois, navegantes portugueses, ao aproximarem-se da costa, encontraram no mar água doce, em frente a um rio da capitania, e por isso deram seu nome, Rio Doce. Estavam navegando no mar e de repente a água estava doce, né? Aí eles descobriram não, mapearam assim pela primeira vez o estuário, a foz do Rio Doce, né? Segundo artigos antigos geógrafos, né, o Rio Doce tem as suas nascentes no Ribeirão do Carmo, a este de Ouro Preto. Ouro Preto na época era a capital das Minas Gerais, né? Segundo outros, as suas nascentes estão nas proximidades de Sabará, que é lá pertinho de Ouro Preto, né? No Ribeirão de Santa Bárbara. No entanto, considerando-se por nascente de um rio o ponto em que maior distância fica a sua foz, admitem, então, os geógrafos Moreira Pinto, César Marques, Rames, Galvão e outros geógrafos que as nascentes do Rio Doce estão, na verdade, na Serra da Mantiqueira, nas proximidades da cidade de Barbacena, a 72 quilômetros, mais ou menos, desta cidade, onde nasce o rio Chapotó. Você vê que todos são nomes indígenas, né? Assim como os rios Chapotó e Piranga, eles se juntam, pela margem direita às águas do rio Turvo, no município de Ponte Nova, a 18 quilômetros da vila da Barra Longa, encontram-se os rios Carmo e Galacho. Engrossadas assim as águas, formam o Rio Doce, em trajeto sinuoso, as cachoeiras de Jurumirim e o rio Antas, né? Gente, o texto é incrível. Deixa eu pegar o resto aqui. Não vou me prolongar muito, porque senão... Se bem que esse texto ele tem, deixa eu ver, tem 13 páginas só, não é muito grande não. Então tem o rio Jurumirim e o rio Antas, nas proximidades da foz do rio Piranga. Pouco abaixo dessa última cachoeira, começa o rio a oferecer fácil navegação às canoas, sempre pirogas ou canoas grandes, né? Que buscam as povoações marginais, das quais Ponte Nova é a mais importante, ainda no estado de Minas, né? Aí ele vem descendo o rio, 36 quilômetros da Cachoeira das Antas, depois, né? 36 quilômetros, você vê que o rio é um rio enorme, né? Ele forma o Rio Doce, numa queda de 15 metros, a Cachoeira dos Óculos, depois a Cachoeira Jacutinga, a 6 quilômetros daquela, logo depois o salto das Escadinhas, Cachoeira das Escadinhas, que é uma outra cachoeira famosa, ou Cachoeira da Ponte Queimada. Daí atira-se o Rio Doce do Salto do Inferno, deslizando mais calmo e recebendo então os seus tributários, que são os seguintes: Rio Casca, Matipó, Sacramento Grande, os ribeirões Entre Folhas, André Vaz, pela margem direita, e os rios do Peixe, Sem Peixe, São Bartolomeu, Sacramento Pequeno, Mombacan, também é nome indígena, né? E o Piracicaba pela margem esquerda. A Barra do Piracicaba começa a navegação em território de Minas ainda, região que é objeto
objetivo das linhas férreas Central do Brasil e Vitória, Minas, que vão se ligar ao município de Itabira, na Mata de Dentro, em São José da Lagoa. Que é um texto de 1932, já explicando a saída do Rio Doce na sua nascente na Serra da Mantiqueira, né, e descendo, né, numa navegação que saiu lá da Bahia de Porto Seguro, desceu pelo Mucuri, entrou para Minas Gerais, lá no Jequitinhonha. Lá o cara fez as suas embarcações, as canoas, né, encomendou num estaleiro qualquer de canoas, né, de navegação fluvial, e veio descendo pelo Rio Doce depois. Aí ele fala de várias outras cachoeiras, fala das correntes, dá detalhes de longitude e latitude de rios e também de locais, né, de pequenos povoados à margem da região, e vem fazendo essa navegação incrível, né, do Rio Doce. E tem também aqui uma linha do tempo, que é em 1555, quando Sebastião Tourinho navegou pelo rio e fez esse mapeamento mais detalhado, né? Em 1572, a primeira tentativa de navegar pelo rio, né? Em 1819, começou a navegação a vapor pelo Rio Doce, em 1819, né? Com a construção do primeiro barco a vapor da região. Em 1841, fracassou a navegação liderada pelo francês Nicolau Franck. Em 1846 foi retomada então a navegação, com embarcações construídas já em Colatina, no estaleiro de Colatina, né? O engenheiro Emílio Schnorr realizou então o primeiro estudo de salubridade do Rio Doce, em 1883. Depois o engenheiro Emílio Schnorr, ele ainda, né, fez um estudo bem detalhado, com um relatório publicado em 1904, dando detalhes sobre a vida nessa região, né? Como era viver no Rio Doce no início do século XX, né? O Rio Doce continua sendo importantíssima via de navegação, transporte, recursos, etc., para a região norte do Espírito Santo, com destaque para a agricultura, hoje o turismo e da década de 50 para cá, com a geração de energia também, né, gente? Então nós temos aí o Sebastião Tourinho, que foi o primeiro navegador português a chegar lá em 1555, né? Inclusive com o auxílio de indígenas, que ele conseguiu arregimentar para dentro da sua expedição, né? Até porque esses indígenas conheciam como a palma de suas mãos toda aquela região, e essas tribos poderiam defendê-los, os navegadores, né, portugueses, de outras tribos hostis e de animais selvagens da região, né? Deixa eu ver o que tem mais de importante aqui. Aí tem as companhias de navegação, que começaram ali por meados do século XIX a fazer essa navegação importante, né? Que no final acabou dando nessa foto que a gente está vendo aí, que é do vapor Juparanã, que levava pessoas, né, a algumas localidades do Rio Doce, Colatina, Linhares, etc. E depois acabou abandonado e acabou naufragando e foi abandonado completamente esse vapor. Poderia estar, né, hoje, sei lá, no museu fluvial, talvez, né, porque era um vapor com mais de 100 anos, que hoje seria uma visita muito legal para turistas e pessoal da região e tudo. Mas é isso, pessoal. Esse aqui é mais um vídeo do canal Memória Capixaba. Não vou me prolongar. O texto não é muito longo. Ele é um texto com poucas páginas, 14 páginas mais ou menos, mas é uma parte dele, tá? Porque o texto completo, ele fala de toda a costa do Espírito Santo e dos rios também. Então ele faz a navegação de cabotagem, saindo de Vitória, né? Assim como o texto de 1905, do qual nós já fizemos um vídeo aqui para o canal, e o texto de 1811, que também fala da saída para a Barra de Vitória, subindo, né, passando pela Serra e Santa Cruz, na Nova Almeida, até chegar lá em cima no Rio Doce também, que são relatos muito antigos que a gente vem trazendo aqui no canal, colocando numa playlist para falar somente sobre a navegação no Rio Doce durante esse período, especialmente nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX.
Então é isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Se você puder, deixa um like, compartilha, comenta, né? Aquele 3Cs, curte, compartilha, comenta. Se não estiver gostando também não tem problema, é só deixar um dislike e algum comentário, como é que a gente pode melhorar. Sugerir uma pauta para a gente pesquisar aqui. Não sei, alguma coisa da genealogia da sua família, algum parente, ou alguma história, alguma lenda bacana. Vamos criar aqui uma playlist para falar sobre as lendas capixabas, que há centenas de lendas. A lenda do Frade e a Freira, a lenda do Mestre Álvaro, a lenda do Mochoara, a lenda da Pedra Azul. Existem centenas de lendas que a gente vai trazer aqui no canal também para a gente discutir, né, e tentar entender toda essa nossa história de 500 anos, né? Então valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.